minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos mantenha envolvidos na sua paz. Trazemos hoje, meus amigos, uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, e que nos diz: tenha uma esperança alta, concreta, inabalável. Não deixe que pairem dúvidas sobre a sua esperança. Quando você titubeia e permite dúvidas sobre a sua esperança, esta, por ser tênue, torna-se uma pena que cai, uma pluma ao sabor do vento. Jamais permita que a leve pena de esperança toque o chão. Mantenha-a bem no alto, segurando-a com o sopro do seu otimismo, na firme convicção de que a sua vida lhe foi entregue por Deus para ser vivida com alegria e prosperidade. Conserve firme a esperança. A esperança, depois de acostumada no alto, ali se mantém por si mesma. E agora, meus amigos, para o início da nossa reunião, nós vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que receberemos nesta reunião. Agradecemos por todo esclarecimento, saúde e paz. Obrigado, Senhor, por teu amor em nossas vidas, pela preocupação que tens com teus irmãos menos esclarecidos, que ao sairmos desta reunião possamos repartir com nossos irmãos tudo o que recebemos de bom. Agradecemos as dádivas generosas do teu amor. Assim seja. Companheiros, que alegria estarmos aqui reunidos neste mês de maio para comemorarmos os 103 anos do Amor e Caridade. Um centro espírita que há mais de um século trabalha na divulgação da doutrina dos espíritos como objetivo principal da sua existência. Essa doutrina que nos traz resposta para as nossas vidas, consolação pelo entendimento das nossas dores, recursos espirituais para vivermos melhor. E nesta data, neste mês, é importante então nós refletirmos um pouco sobre essa doutrina. Que doutrina é esta que esta casa divulga, que é a sua bandeira maior? A divulgação, a propagação desses conhecimentos, para que nós, através deles, possamos ser mais felizes, possamos vencer os obstáculos, os desafios que surgem diariamente nas nossas vidas. Essa doutrina nasceu com a publicação do Livro dos Espíritos, no século XIX, meados do século XIX. O Livro dos Espíritos foi publicado no ano de 1857 e traz, nas suas páginas iniciais, os seus princípios. São eles a imortalidade da alma, nos falando, desenvolvendo esses princípios de que nós não morremos. Nós somos imortais e continuamos vivendo depois da morte do corpo físico. Que vivemos, após a morte do corpo físico, em um mundo extrafísico, no mundo dos espíritos. E nós mesmos constituímos este mundo. Nós
somos espíritos imortais. E este livro explica a natureza dos espíritos, qual é a forma, de que são feitos, a origem, quando são criados, as relações desses espíritos com os homens encarnados, as leis morais, explica de forma detalhada e com argumentos novos, através deste mundo, considerando a intervenção dos espíritos no nosso mundo, as leis morais que Jesus nos trouxe. Nos fala da vida presente, da vida futura, do porvir da humanidade. E é interessante também nós lembrarmos, considerarmos como foi trazida até nós esta doutrina, uma doutrina inovadora, que nos explica este mundo novo e que tem consequências no nosso mundo físico. Este livro foi publicado, então, por Allan Kardec, um professor francês que vivia em Paris e que entrou em contato com estranhos fenômenos que aconteciam na época. Uma série de objetos que se moviam, que faziam a diversão dos salões da época e que respondiam perguntas. Quando inquiridos esses movimentos, especialmente das mesas que giravam nesses salões e dançavam as mesas girantes, elas respondiam perguntas. Um movimento, então, inteligente que dava as respostas. E vejam o que Kardec anotou sobre esses fenômenos. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo com um pé, um número determinado de pancadas, respondendo desse modo por sim e por não. Obtiveram depois respostas mais desenvolvidas por meio de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Mas este método de obtenção de respostas era um método demorado e incômodo, né? E o próprio fenômeno, as próprias inteligências que se manifestavam, que davam resposta, indicaram uma outra maneira de obter respostas, que era colocar um lápis amarrado, atado a um cesto de vinho, a um cesto onde se colocava a garrafa de vinho, e assim as pessoas, os médiuns que estavam ali, colocavam os dedos sobre essa cesta, essa pequena cesta, e essa cesta desenvolvia o movimento e com o lápis e trazia então as respostas. Escrevia palavras, frases e até mais, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, enfim, de vários assuntos. E com uma rapidez na escrita que maior até do que aquela que se escrevesse com a mão. E mais tarde se reconheceu que essa cesta não era mais do que um prolongamento da mão e do braço, apenas um apêndice, e que se poderia eliminar este meio intermediário. A mão, desta forma, poderia pegar diretamente o lápis e, num movimento involuntário, escrever da mesma forma essas respostas, essas mensagens que esta inteligência transmitia. A partir destes fenômenos, Kardec começou a se interessar cada vez mais, frequentava essas reuniões, levava perguntas para essas inteligências sobre as mais diversas áreas. Kardec era um professor de francês, de ciências naturais, de matemática, abrangendo várias áreas do conhecimento. Então ele levava sobre diversos pontos de interesse perguntas elaboradas para essas inteligências. E à medida que ele foi frequentando essas reuniões, ele começou a desenvolver,
a aprofundar em determinados tempos, a abordar, a ver questões que estas respostas ainda lhe traziam. Ele, dessa forma, observava cuidadosamente cada resposta, comparava, deduzia consequências e ia traçando sobre os mais diferentes assuntos princípios, né, através destas respostas. Vejam o que ele escreveu. Eu, a princípio, cuidar apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Então, quando Kardec se deu conta que aquelas respostas de grande profundidade sobre diferentes assuntos traziam informações importantes, traziam respostas filosóficas para a vida do homem, traziam informações sobre esse elemento novo, o elemento espiritual, e que afetava diretamente a vida dos homens, ele resolveu colocar essas informações todas, essas páginas recebidas, essas respostas, em um livro. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Se nós formos analisar o índice do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele foi apresentado em 4 partes por Kardec, ou como ele diria, em 4 livros. Então, o primeiro livro trata das causas primeiras, o segundo livro, do mundo dos espíritos, o terceiro livro, das leis morais, e o quarto livro, das esperanças e consolações. O primeiro livro, das causas primeiras, fala de Deus. O que é Deus? Quais são as provas da existência de Deus? Fala do universo, da criação do universo, do espaço, da criação dos mundos, trata da matéria e do espírito, dos seres vivos, da visão bíblica de Adão e Eva. Como o Espiritismo encara esta questão de Adão e Eva? Trata da vida de outros planetas, como devemos encarar a Bíblia. No segundo livro, o livro que trata do mundo dos espíritos, aqui se aborda os espíritos. Qual é a origem dos espíritos? A natureza, como são formados, qual é a sua constituição, que forma tem os espíritos, aonde vivem? A morte, o que é a morte para nós encarnados? Fala sobre a reencarnação, que vivemos várias vidas, que nascemos, que renascemos. Fala das crianças prodígio, dentre muitos outros assuntos. Por que algumas crianças nascem com um conhecimento tão acentuado e outras com deficiências físicas, com doenças congênitas? Por que, se já vivemos outras vidas, esquecemos do passado? O que são os sonhos? Os espíritos e nós, quem são os nossos espíritos protetores? Fala dos termos anjos e demônios. O que são os anjos e o que são os demônios? O terceiro livro apresenta as leis morais, aqueles ensinos que Jesus nos trouxe, mas com uma visão espírita, levando em conta o elemento espiritual. E fala da lei divina, fala de outras leis, como a lei da adoração, sobre a prece, a lei do trabalho, a lei da conservação, de destruição, a lei da sociedade e muitas outras. O quarto livro fala das esperanças e consolações. As esperanças e consolações terrenas, a felicidade e infelicidade relativas, a perda de pessoas amadas, o medo da morte, o suicídio
Vejam quantas questões este livro traz para entendermos e vivermos melhor, porque esses temas todos estão relacionados com a nossa vida. E as esperanças e consolações futuras, o céu, o paraíso, o inferno, o purgatório, como nós entendemos tudo isso, como o Espiritismo nos explica todas essas questões. E Kardec, neste estudo, nesta coordenação, nesta pesquisa em torno desses temas, sempre considerou os fatos, sempre considerou a razão como seu melhor guia para a elaboração destes princípios, deste trabalho. E ele dizia o seguinte: os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Então, é esta doutrina que nos traz esses vários princípios, que nos ajuda a ver a vida de uma forma mais clara, mais racional, aonde todos os acontecimentos se encaixam uns com os outros, é que nos ajuda esses princípios a viver melhor. É como se fosse um farol, esta doutrina, a iluminar os nossos caminhos. Entretanto, é sempre bom ressaltar que este caminho iluminado deve ser percorrido por nós, através das nossas próprias pernas, dos nossos próprios passos. E sempre como companheira a razão, a análise. Não devemos simplesmente aceitar esses princípios porque a doutrina dos Espíritos nos oferece, mas devemos aceitá-los porque passamos pelo crivo da nossa razão, porque analisamos, porque pesamos, porque nos perguntamos: tem sentido? Tem sentido para nós esses princípios? E aí sim, a partir da resposta positiva, interiorizá-los e viver esses princípios e colocá-los em prática nas nossas vidas. Eu trouxe aqui uma história que representa muito bem esse tesouro que nos oferece há 103 anos este nosso Centro Espírita, que comemora seu aniversário agora no mês de maio. É uma história que vem do livro Pai Nosso, de autoria do Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier. O título da história é Fé e Perseverança. É um conto e diz o seguinte: 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de lhe fazer pedidos. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e se pôs a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa
onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando do seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Aproveitando, então, desta forma, o tesouro que esta casa nos oferece, a doutrina dos Espíritos, possamos viver da melhor forma. Muita paz. Oremos agora pelos necessitados em geral e pelas vítimas da pandemia. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito em súplica, por nossos irmãos retidos na enfermidade. Lança, Mestre, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos. Alivia-os de suas dores, encaminhando-lhes nossas vibrações, a fim de que possam receber um bálsamo em seus corpos e consolação para suas almas. Inspira a cada um a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não se perca o fruto desta prova. Senhor das bênçãos, que teu amor possa assegurar-lhes confiança e bom ânimo, e que todos possam ser envolvidos nas tuas salutares radiações de refazimento, esperança, paz e muita fé em seus corações. Que assim seja. Oremos agora por todos os necessitados do corpo e da alma. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus,
livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino do amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, por tudo, seja o que for, o nosso agradecimento. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja. Divino Mestre, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente à luz da fé. Não permitas que o desânimo nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a perturbação não nos inutilize as obras. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair em erro. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós mesmos. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e permanece amparando nossas vidas, agora e sempre, e que assim seja.